Então, gente, vamos começar, certo? A nossa live de hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Então, me chamo Cristiane, sou professora de francês há 6 anos e sou pedagoga de formação. Morei 8 anos na França e desde que voltei para o Brasil, sou professora de francês. A França não saiu de dentro de mim, só eu que saí de lá. E aí é uma grande paixão para mim. A França é uma grande paixão, ensinar também é outra grande paixão. E eu sou uma abençoada, uma sortuda de poder unir essas duas paixões na minha vida, que é ensinar, ver as pessoas progredirem, aprenderem, se desenvolverem ainda mais, e no aspecto tão belo que é o aprendizado de uma nova língua. Um caminho de abertura para grandes, né, importantes portas na nossa vida. Quando a gente aprende uma língua, uma nova cultura, é todo um novo mundo que se abre. E aí, com o passar desses anos, como professora de francês, eu sempre fui muito solicitada, sempre houve uma grande demanda de comissários de voo. Que, assim, óbvio, né, que todo comissário de voo fala inglês, mas é um grande diferencial em qualquer profissão você dominar uma língua estrangeira, mas o inglês ele já se tornou, assim, básico, né, mais que essencial. Então, uma outra língua, ela abre portas e ela pode trazer uma ascensão profissional ainda mais alta, né, assim, ainda mais importante em qualquer ramo, mas especialmente na vida dos comissários também, porque são pessoas que têm contato com pessoas do mundo inteiro, que viajam, então é uma grande oportunidade, né, para eles. E como sempre tive muito contato com os comissários de voo, aprendi muito. Também descobri muitas dificuldades que eles têm, dificuldades específicas, desde conciliar os horários de estudo, enfim. E eu pude acompanhar pessoas assim que saíram do zero, sabe? Que não falavam nada de francês e que foram ao longo do tempo aprendendo francês comigo, e depois meio que a gente foi afunilando esse francês ainda mais próximo à realidade deles, que é a realidade da aviação. Então, eu hoje convidei a Roberta, que foi uma pessoa que eu acompanhei desde o início. Ela aprendeu francês comigo, ela é comissária de voo, ela já é comissária de voo há 10 anos, tem bastante experiência, é chefe de cabine. E aí eu convidei a Roberta para vir falar um pouquinho para a gente sobre as dificuldades, os obstáculos que como comissária ela enfrentou nesse processo. Já vou até aqui chamando a Roberta para participar. E aí ela sabe muito bem as dificuldades, né, enfrentadas. Bem-vinda, Roberta. Que bom Oi, te ver. obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui com a gente. E a Roberta, ela pode muito facilmente expressar tudo isso, porque ela viveu todas essas dificuldades, tanto do processo de aprendizagem, como também de preparação para entrevistas, né? Dentro das companhias aéreas, no caso, dentro da companhia aérea onde ela trabalha. Então, ela pôde também ser avaliada no francês e passar por todas essas etapas. Então, assim, vai ser uma conversa muito prazerosa. É uma querida, caríssima ao meu coração. Então, assim, vai ser muito fácil bater esse papo com você, Roberta, e também com outras pessoas que estão chegando aqui, o Paulo, né, que estão aqui prestigiando a nossa live. Muito obrigada, gente, por todos estarem aqui, tá? Pra gente é muito importante a presença de vocês também. E vocês podem fazer perguntas, tá? Também, se vocês tiverem, que depois a gente responde. Roberta, fala um pouquinho de você, se apresenta pra gente. Cris, primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de participar desse projeto novo que está acontecendo, que a gente já fala para o pessoal. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Roberta, eu sou comissária de voo. Eu sou habilitada naquela família Embraer 195, 190, na família TR, na família Airbus 320, 321, 330.
E é uma honra estar aqui participando dessa live com a Cris, que é uma pessoa que eu admiro muito e sou muito grata. Aprendi francês com ela, me preparei para a entrevista em francês da companhia aérea com ela e consegui, passei. Então, assim, sou muito grata e estou aqui, assim, aberta para o que vocês quiserem saber sobre como é todo esse processo. Estou aqui Que disponível. bom, Roberta. Então, Roberta, assim, vamos começar com o processo de aprendizagem do francês. Foi fácil encontrar materiais de francês para aviação ou foi fácil encontrar professor? Foi fácil? Como foi esse processo aí para você conseguir adequar o teu processo de aprendizagem e os teus horários também do trabalho? Porque a gente sabe que o comissário tem uma rotina bem específica, né? É. Cris, não é fácil, mas sempre quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que dar prioridade para isso e fazer se encaixar e fazer dar certo. Francês, o francês geral, é muito fácil de você encontrar. Isso aí eu não vou mentir. Você consegue bastante material na internet, você consegue alguns canais no YouTube que são muito bons para você aprender um francês geral. Agora, falando em francês para aviação, é praticamente impossível. Você não consegue se preparar para uma entrevista em francês específico da aviação com só pesquisando pela internet. É muito raro os materiais e por mais que você encontre algum professor de francês, os professores são muito bons, eles não têm conteúdo específico para aviação. Então a dificuldade sempre foi muito grande. E quando você aprende algo e você quer você quer aprender algo que é da tua área para tornar o aprendizado mais agradável, porque é muito, muito legal você aprender algo e aquilo que você faz parte da sua rotina, você faz todo dia, você acaba assimilando mais. Então, quando você encontra algum material específico, para você praticar, para você estudar, ficaria muito mais fácil, mas não tem. Infelizmente, para a aviação, não tem. Então, assim, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Para fazer a entrevista foi mais difícil ainda, porque daí já é específico dentro de específico, né? Fazer uma entrevista de emprego em francês para a aviação, para comissário de voo. Então foi muito mais difícil ainda. Mas, graças a Deus, eu encontrei você. Você tem muito material, muita coisa legal para compartilhar com a gente. Então foi mais fácil. E, Roberta, assim, da onde veio o start do francês? Porque eu sei que quando a gente pensa em aprender uma língua nova, você já é fluente em inglês, mas a gente pensa em uma ascensão profissional, óbvio, né? Normal, em que aquele ali vai te abrir novas portas e tal. Mas eu acho que também, uma das coisas que eu admiro muito é o ir além da obrigação, né? Então, é um investimento pessoal muito grande, né? Você, independente de companhia aérea, independente de qualquer coisa, é um investimento pessoal muito grande. Então, como que você comenta sobre isso, assim, como que você vê esse aspecto? Eu acredito que qualquer coisa que você aprenda, ela vai agregar na tua vida como um todo. A companhia aérea, é claro que ela valoriza quem fala mais de um idioma e tal, mas ela exige, ela padroniza ali o inglês. Então, aprender um outro idioma foi mais um objetivo pessoal do que profissional. Porque eu sinto dificuldade em me comunicar com alguém que não fala inglês. Então, assim, às vezes essa pessoa fala francês, ou até a pessoa é da França mesmo, né? Não que o segundo idioma dela seja francês. Ela fala francês mesmo. Então, assim, sinceramente, foi para facilitar a minha vida. Aprender um novo idioma para facilitar a minha vida, eu prestar um trabalho melhor e ter mais autonomia no voo. Porque quando você não consegue se comunicar, você fala com a pessoa em português, ela não entende. Você fala com a pessoa em inglês, ela também não responde. E aí você fala com ela em francês, ela abre aquele sorriso para você, tipo assim, poxa, aquilo, Cris, Não, é verdade, impagável. é verdade. É impagável. Hoje mesmo eu estava dando uma aula e um aluno meu falou isso. A professora estava no shopping e falei francês com a minha filha e um francês que estava do lado ouviu. Na mesma hora ele veio falar comigo.
todo empolgado e tal, me deu muita força, disse que eu já me comunicava super bem. É impressionante, eles realmente eles têm essa é tanto que eu trago muito isso também. Eu acho que o jeito francês, né, tanto a parte das expressões, mas o jeito de pensar, enfim, como o francês consegue ele responde mais rapidamente, ele tem uma visão mais assim, nossa, não acredito, ela consegue expressar isso, ela fala desse jeito, né? É como se elas tivessem um pouco a cabeça de francês, então acho isso muito bacana também. E esse sorriso de volta, Cris, esse sorriso de volta é muito importante até para você continuar no aprendizado e até para pensar em futuramente novas línguas, por que não? A gente se fazer entender, a gente ser entendido, é uma energia boa que a gente troca entre si. Eu acho que vale a pena vocês aprenderem um novo idioma. Sempre é bom aprender alguma coisa nova. Faz bem como um todo na sua vida, não E, somente Roberta, muitos profissional. comissários já chegaram para mim e disseram assim: professora, às vezes eu só fico um pouco desmotivado, porque eu acho que a companhia aérea onde eu trabalho, ela não valoriza tanto assim, ou sei lá, acho que a gente poderia ter um salário ainda melhor, ou mais, enfim, mais facilidades, mais bônus, sei lá, tantas coisas, né? E aí, meio que como eu não encontro isso, eu me desmotivo. Mas assim, eu acho que é isso que a Roberta falou, independente de qualquer coisa, é algo pessoal, né? Independente de qualquer Eu acredito. do que venha a acontecer ou não, é um conhecimento e uma riqueza que ninguém nunca mais vai te tirar. Que ninguém vai te tirar, né? É. E nesta companhia ou em outra, isso é muito A gente caro. acaba um pouco desmotivando. Independente se é uma companhia, por uma pessoa, fazer a coisa assim, porque o outro espera que você faça. Acho que tem que partir de você. Você tem que. Quais são os benefícios que eu vou ter em aprender uma nova língua, especificamente o francês? Você vai ter um voo muito mais fluido. Você desenrola qualquer situação, você se vira sozinho, mesmo você não sendo fluente, falando muito, poucas frases que você saiba, vai ajudar você ali na comunicação e vai facilitar tanto a Uma vida do situação de passageiro quanto a sua. emergência Então a você tem que pensar bordo, assim, né? de emergência, você precisar chamar um médico a bordo e esse médico se apresenta e vai que ele só fala francês. Como que você vai fazer isso, né? Aí tá, daí vai tentar achar alguém, achar entre os passageiros alguém que fala francês, aí você vai falar aquilo, aí não era aquilo que você queria falar. Aí o passageiro fala uma... olha a dificuldade de uma coisa tão simples, de você saber algumas frases que possam te ajudar ali, lidar com o seu dia a dia. Então, assim, fazer isso pensando no que a empresa vai pensar de você, pensando no que alguém vai pensar de você, eu acho que você está começando pelo caminho errado. Faça isso por você. O quão gratificante vai ser você conseguir se comunicar em francês com uma outra pessoa. E bem falando na área da aviação, falando como uma comissária de voo, conversar com o passageiro em francês. Isso é impagável, como eu disse, assim, eu já tive alguns episódios no meu trabalho onde eu consegui ali me comunicar em francês e assim, os feedbacks foram tão positivos que assim, eu não consigo nem expressar. Eu sugiro que vocês tentem, porque é Roberta, muito e bom. nesse processo todo, assim, o que é mais difícil? O que foi mais difícil? Assim, as tuas maiores dificuldades, os teus maiores desafios, que muito provavelmente são as mesmas dificuldades e desafios de tantos outros comissários de voo. É, qual foi, assim, quais foram, né, as dificuldades? A maior dificuldade, como eu te disse, é encontrar material específico da aviação em francês. Isso aí é, Por assim, exemplo, número você um. conseguir encontrar algo que te ajudasse com leitura de speeches, por exemplo? Queria fazer um anúncio de bordo em francês. Como fazer esse anúncio? Assim, eu sei ler em francês, mas a entonação, em que ponto?
como falar de uma forma... Você sabe que a gente, se estudar tudo literalmente, às vezes não vai fazer sentido. Às vezes você troca uma palavrinha ou outra ali, que vai fazer muito mais sentido para a pessoa. Então, assim, você não encontra isso. Ouvir alguém fazendo um anúncio de bordo em francês, você ficar praticando, você ficar ouvindo para você falar melhor esse anúncio, não tem. Então, assim, esse tipo de material é muito difícil. Situações que acontecem só a bordo. Por exemplo, um passageiro chega no avião, ele está sentado longe da família dele. Aí ele vem e te pergunta: comissária, será que você não tem um assento perto da minha mulher, né? Tô separado e tal. E, tipo, como você... você não tem você não tem vocabulário para isso. Você pode pesquisar, você não tem vocabulário para isso. Então, assim, essa é uma dificuldade muito grande e desmotiva. Porque, como eu te disse, aprender alguma coisa em algo que você tá ali no meio é muito mais fácil, é muito mais agradável, assim, sabe? Flui, porque você vai aprender e vai colocar em prática no dia seguinte. Agora, quando você não encontra, é muito desmotivador. Outra dificuldade, aí já é mais a desmotivação, né? Porque a empresa, ela vai pedir o inglês para você. Então, se você tem, você meio que fica acomodado, não vai em busca de outros idiomas. Então, assim, eu sinto uma falta. Agora as empresas já estão exigindo mais, até mesmo porque as Olimpíadas serão na França. Então, assim, eu vejo que os das companhias aéreas com o idioma francês aumentou muito. Que eles têm um ano para preparar toda essa tripulação para um voo que vai ter uma demanda mais específica. Dificuldade também de você encontrar outros comissários a bordo que falem o idioma para você praticar entre si. Assuntos nossos, sabe? Da aviação em si, que a gente conversa entre si. Então, assim, a dificuldade, as maiores dificuldades são essas. E mas como foi o processo para a tua preparação para a entrevista? Eu fui criando meu próprio material, fui pesquisando, muita pesquisa, conversando com pessoas de todas as companhias aéreas que em algum momento já tinha feito essa entrevista. Reuni todo esse material, consegui visualizar como se fosse o passo a passo de como é feita uma entrevista de um modo geral. E estudando o francês geral, adaptando para a aviação. Mandei muita coisa para algumas pessoas que são fluentes na língua e para eles me darem um feedback. E fui reunindo tudo isso, Cris. Fui reunindo tudo isso, fui criando materiais. E principalmente as aulas contigo, né? As aulas privadas, só eu e você. Foi o que me ajudou. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse um material específico, teria sido muito mais fácil. Verdade. E como se desenrolou a entrevista e o resultado? Conta pra gente. A entrevista foi totalmente online. A companhia aérea, ela marca para você a data, a hora, ela publica em escala e você vai lá e faz a entrevista. O entrevistador, quando começa a entrevista, ele fala com você em português mesmo. Por mais que ele não seja brasileiro, ele tem um domínio da língua portuguesa, ele conversa com você normal, e ali ele explica como essa entrevista vai transcorrer. E ele fala, de auditoria, tudo que acontecer ali está sendo gravado. E aí, uma vez ele explicando quais são as partes da entrevista, ele fala, vamos começar. E aí, ali você começa se apresentando, ele pede um documento de identificação, ele dá a oportunidade de você falar sobre você, desde da onde você é, com quem que você mora, falar da sua família, do que você gosta de fazer no seu tempo livre. Em seguida, ele apresenta um anúncio de bordo, totalmente aleatório e bem imparcial mesmo. Não dá para você saber de que companhia aérea é aquele anúncio, não. Em francês, pede para você ler. Ele pede que você leia de uma forma como se você estivesse fazendo um anúncio de bordo dentro do avião. Então, ele frisa isso, porque eu acho que ele quer observar a entonação. Quando você conclui a leitura desse anúncio de bordo, ele pergunta se você entendeu o que você leu, se você pode falar ali para ele
o que você disse ali, que situação esse anúncio se adequaria num voo. E aí passa para uma outra fase da entrevista, que daí é a descrição de uma imagem. Na minha entrevista foi uma tirinha, então ele me deu 1 minuto para visualizar essa imagem com calma e depois contar o que eu vi ali. E depois que eu falei, ele falou assim, o que você acredita que aconteceu? Qual que é a sua história para essas imagens que você acabou de ver? E aí eu expliquei em francês e ele falou, eu me lembro que ele questionou assim, se eu a imagem que ele me mostrou era uma história, então ela tinha começo, meio e fim, se eu concordava com como aquela história foi concluída. Eu disse que sim, que eu faria a mesma coisa do que aconteceu ali na história. Depois disso, ele dá uma situação de bordo, que é bem aleatória, e aí cabe a gente se preparar, Não porque a sabe, gente né? não Tem que sabe ter o essa que pode vir. autonomia, assim, para desenrolar ali na hora. Imagino o quanto não é fácil. Pode ser uma situação de bordo com um passageiro, pode ser uma situação de bordo entre tripulantes, pode ser uma emergência a bordo. Então, assim, não dá muito para você... Você tem que ter material, você tem que ter vocabulário, tem que estudar antes disso daí. E aí ele concluiu, assim, ali, quando estava finalizando, ele me deu uma pergunta da atualidade. E a pergunta, eu me lembro perfeitamente, foi assim: Roberta, no seu ponto de vista, o que mudou na aviação devido à pandemia? E aí é uma pergunta que eu não estava preparada, eu confesso. Não, é óbvia, né? Porque a gente está atravessando uma Não pensou pandemia e eu o que não ela me poderia preparei. acontecer nessa pergunta. Não. Não, e o entrevistador, pelo assim que eu percebi, e depois de muitas pesquisas conversando com pessoas que fizeram as entrevistas, eu percebo que ele dificulta de acordo com. Se ele acha que você Entendi, consegue, ele vai te entendi. dar a É pergunta. inteligente Então, da assim, parte dele eu, fazer isso. ele vai te deixar desconfortável, assim, a ponto de, poxa, não sei falar sobre isso. A entrevista ela é viva, né? Ele vai moldando de acordo com o aluno. Eu me na minha imagem, agora eu lembrei disso agora, na minha imagem ele deu uma imagem, colocou na tela assim, ó, você vai descrever essa imagem. Ele, não, isso é muito fácil para você. E mudou. Lembrei disso Super agora, falando com interessante. você. Então, ele deu uma imagem, ó, você vai fazer, e ele falou, não, isso aqui é muito fácil para você. Vamos. Aí ele mudou a imagem, ele deu uma imagem muito mais difícil. E teve essa pergunta da pandemia. E depois ele falou, assim, deu a entender, tá concluído, Roberta, muito obrigada, tudo em francês. Mas aí ele falou assim, você me disse que mora no Rio. Me fale sobre o Rio de Janeiro. E aí ele falou, poxa, é muito trânsito aí. E aí, como ele falou que já tinha concluído, Mas aí eu acho à que eu fiquei tão à vontade, vontade que aí ali fechei. botou o francês todo pra fora. Porque assim, aí ele falou, então muito obrigado, Roberta, que não sei o quê. Daí eu meio que, tipo assim, até relaxei, concluí. E aí ele falou assim, então você falou que mora no Rio. Como que é o Rio de Janeiro? Fale sobre o Rio de Janeiro pra mim. Tem muito trânsito, tem... Mas assim, eu já tava tão tranquila que pra mim, se você me falasse uma pergunta dessa, que iria acontecer uma pergunta dessa antes, eu acho que eu não teria saído tão bem como eu fui Entendi. ali. Tanto e nessa parte, a entrevista é dividida em várias partes, assim, quando você recebe a nota. E a nota interação eu tive nota máxima. E eu tenho certeza que foi por causa Como é dessa importante parte. também Porque se sentir à vontade, né? Eu acho que esse processo não, na entrevista, claro, porque querendo ou não é um momento mais tenso, onde você tem tantas expectativas ali. Às vezes você faz um teste como esse também, meio que para se autoavaliar, né? Autoavaliar a sua capacidade de comunicação, sua autonomia. Eu acho isso muito bacana também. Mas para mim foi algo pessoal. Fazer essa entrevista foi, para mim, um desafio pessoal. mais do que qualquer coisa que isso pudesse
gerar na tua vida profissional? Foi mais algo pessoal mesmo? Eu já usava o francês na aviação, né? Eu já conseguia me comunicar em francês. Mas nunca alguém tinha falado assim, ó, você é capaz, você pode, tá aqui tua nota. Nunca tinha acontecido, entendeu? Então, assim, eu meio que precisava provar pra mim que eu posso, sabe? E foi a oportunidade que eu tive de alguém falar, porque ali, quando você recebe a nota, você vê todos os itens avaliados, né? É Sim. muito difícil você ser avaliada. É muito difícil. Ver os seus pontos fortes, os seus pontos Uma pessoa fracos. aí seus amigos falam, nossa, mas você fala bem, mas assim, um profissional que ele é totalmente voltado para avaliar o idioma de uma pessoa, então assim, ele tem toda a Não, com metodologia ali, ele certeza. sabe no que E, você inclusive, poderia. quando eu, por exemplo, atinjo um certo nível, alguns alunos atingem um certo nível de fluência comigo, eu muitas vezes oriento. Olha, você vai procurar um professor nativo, você vai procurar aulas de conversação com esse nativo, sei lá, a gente determina uma quantidade de aulas, porque eu quero exatamente que ele sinta isso, um outro olhar, principalmente de um nativo, né? Que olha, não, você consegue, você se comunica bem, então isso dá assim, uma autoconfiança. Outros alunos se autoavaliam, vão na Aliança Francesa, fazem os testes, né, de Delphi, DALF, para ter o diploma também, mas sobretudo para ter aquele olhar de fora, né, que te dá autoridade naquilo ali. Então, isso é muito É, importante, isso é muito legal, essa visão de fora. Porque como às vezes tá só aquela uhum. relação professor-aluno, meio que o aluno, mas é você que está falando, é igual a mãe elogia o filho, mas é minha mãe, né? Não vou acreditar, né? Aí vem uma pessoa totalmente imparcial, que ele não te conhece, para ele é indiferente, te dá zero Ele ou te não dá vai ganhar 10, nada. para ele é indiferente. E aí você, poxa, eu sei falar. Ali então foi tipo um desafio pessoal que eu realizei. Não era para mostrar para ninguém, não era para chegar na companhia e falar, ó, eu sei É falar. Era muito para impressionante mim. esse Tanto prazer, né, que Roberta? Assim, quando você sai da sua zona de conforto, eu admiro tantos alunos que eu trago e tantos que eu tenho e tantos comissários, porque são pessoas que têm uma rotina puxada, né, que precisam se ausentar muito de casa, que trabalham em horários assim variados. Então existe toda uma realidade de cansaço. E são assim guerreiros, sabe? Eu admiro os meus alunos, eu admiro quem sai de sua zona de conforto para estudar, não importa qual seja o aspecto, o ramo, né, que está estudando, mas eu admiro muito quando a gente não se acomoda, quando a gente sai da nossa zona de conforto e como é compensador, né? Como você disse, como compensa o sorriso que você recebe de um passageiro, de um cliente, quando você consegue resolver o problema dele. Pode ser a coisa mais simples, como você, sei lá, trazer um copo de água, ou você conseguir oferecer, né, o que ele quer comer, o que ele quer beber, até você resolver uma situação mais complexa dentro do voo. Então, assim, eu acho que é muito realizador, muito gratificante. O processo, às vezes, não é tão fácil. E eu posso dizer que 6 anos como professora de francês e tendo já ensinado francês do zero para tantos comissários, eu conheço bastante a dor do processo, né? A dor do processo, as dores do processo. E tô lembrando aqui o quanto eu chorava depois da aula de francês. Você vai lembrar disso. Gente, eu não entendia nada. Eu não entendia, gente. Eu não sabia falar um bonjour. Eu não sabia. Era tudo muito difícil isso, assim. E não foi assim de um dia foi um para o outro. processo. Foi um processo. Eu, tipo assim, ai, não consigo. Nossa, eu sou burra, não vou. Não... Super Gente, inteligente, super determinada. aí você pega e faz uma prova e, tipo assim, uma pessoa totalmente imparcial aí, tipo, ele te elogia, ele fala, ó, você pode, tá aqui, ó, comprovante, tô assinando que você é capaz. Nossa, eu Eu me lembro também quando eu lembro recebi o também
também. Eu tava com... Eu lembro da foto que você me mandou, assim, de assustada. Tipo, eu não acredito que eu consegui. Não, e eu mais ansiosa que você, eu acho, aqui em casa. Cristiane, vai sair tal hora o resultado. Eu aqui olhando pro relógio o tempo todo. Eu tava com a Natasha. Na verdade, quando eu recebi o resultado, eu tava sozinha. Mas eu sabia que tinham duas amigas num lugar do hotel que a gente tava. E aí eu fui lá assim, cheguei, meninas, olha aqui. Aí elas me abraçaram assim, daí eu comecei a chorar. Porque era muito, tipo assim, o que você vai ganhar com isso, Roberta? Nossa, seu salário vai aumentar e, tipo assim, você vai fazer os melhores voos. Não, gente, não vai mudar nada. Mas é uma alegria tão grande você saber que você é capaz. E aí quando você chega, gente, você tá lá voando, você tá fazendo seu voo. Aí a comissária tá lá com você no teu trolley, aí chegam, ela vai atender o passageiro e fala francês assim, só um minutinho, Roberta, você pode me ajudar aqui? Ah, gente. Não tem preço. Ah, meu Deus do céu. Aí todo mundo para e tipo assim, peraí. Aí depois. Não tem preço. É. Não, não tem preço, não tem preço, assim, sabe? Tipo, tá acontecendo uma situação ali e ninguém consegue se comunicar. E o comandante, Roberta, você pode me ajudar aqui? Você fala pra pessoa isso, aquilo? Cara, isso Maravilhoso. aí. Não, e Não aí tem você falou assim, talvez o é muito. resultado não fosse mudar nada de imediato, mas ninguém sabe, né? As portas que ainda vão se abrir, profissionalmente mesmo, elas, É eu que as acho que assim, pessoas. que é interessante você fazer o processo, passar pelo processo, não só com um único foco, ou quando você põe ali na mão de alguém, né, na mão de alguém, pessoa física ou jurídica ou uma empresa, a tua receita, como a gente fala em francês, o teu sucesso, né? Mas, como você disse, a gente faz por algo mais profundo, a gente faz por nós mesmos, mas é óbvio que isso vai agregar imensamente ao currículo de qualquer profissional. Vai agregar. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Eu penso assim, às vezes você está num processo seletivo que só tem uma vaga, você está concorrendo com outra pessoa, sabe? Vocês têm as mesmas características, vocês têm, sei lá, a mesma formação, tudo, sabe? Essa pessoa aqui fala francês, essa aqui não fala. Qual que a empresa selecionaria? Tá tudo igual, tipo assim, qual o critério de desempate? Poxa, óbvio, né? A pessoa aqui fala um idioma a mais do que eu exijo, por que não? Não vou perder essa oportunidade. A Nathalie disse assim, Acho que essa tá sou tudo, eu. gente. Nathalie, espero que você tenha dito essa sou eu quando eu falei que são guerreiros os comentários, porque você é uma guerreira. E eu queria deixar registrado aqui nessa live que eu te admiro muito, viu? E que eu tenho certeza que o mesmo sucesso no aprendizado do francês que eu vejo na vida de muitos alunos, eu vou ver na tua vida, eu vou contemplar na tua vida, tá? Roberta, então, a gente falou aqui das dores do processo, a gente desbravou muitos caminhos. Você, como comissária de voo, desbravou muitos caminhos ali, né? Você mesmo fazendo suas pesquisas, você mesmo indo atrás dos instrumentos que realmente você acreditava que seriam, que te ajudariam. Eu também, como professora, né? Fuçando aqui e ali, procurando, estudando, feito uma doida para tentar dar o melhor para os meus alunos, e dentro da aviação para os meus alunos comissários. Tanto eu quanto você aprendemos muitas coisas e eu acho que a gente resolveu facilitar esse caminho para outros, né? A gente foi desbravando e a gente talvez não queira que outras pessoas passem pelas mesmas dificuldades que você enfrentou. Eu acho que hoje você é uma, né, a que está aqui comigo, mas você representa a dificuldade de N comissários que precisam passar por processos seletivos, que passam por um processo de estudo que é exigente, né? O francês é uma língua linda, eu sou
fã, não precisa nem falar, eu sou totalmente apaixonada pelo francês. Mas ela também tem suas exigências, então, assim, diante de tudo, de todo, né, de todo esse processo que você viveu, e eu também vivi como tua professora e como professora de outros comissários, a gente também, nessa live, quer trazer para você que está nos acompanhando, essa live também vai ficar salva no nosso feed, e eu sei que ela vai também iluminar a vida de vários outros comissários, né? A gente trouxe e quer trazer para vocês um caminho, um projeto que a gente acredita que vai facilitar, vai ser ponte, vai tirar muitas pedras no caminho de vocês. Pedras que a Roberta encontrou, pedras que eu encontrei e que, amadurecendo esse projeto no coração e na vida prática, com estudos e pesquisas já há alguns anos, pelo menos 3 anos, a gente hoje meio que isso toma forma e nasce, né? E a gente quer apresentar para vocês que é o Le Décollage. E esse projeto ele nasceu exatamente da união dessas duas profissionais, uma profissional experiente na aviação e uma pessoa também experiente no ensino e também com uma vivência na França. E tem sido assim extremamente prazeroso, gostoso e, sobretudo, um presente que eu me sinto dando, sabe, para os comissários. Eu me sinto meio que, o decolagem, eu me sinto meio que dando um presente. E aí eu queria também ver tua visão sobre isso. Queria que você compartilhasse com a gente. Você, que mais do que ninguém sabe essas dores, as alegrias, as esperanças, né, do comissário nesse processo todo. Cris, eu acredito que esse projeto, o Lei Collage, ele, se eu tivesse acesso a ele antes de fazer a entrevista, ou antes, tudo teria sido tão mais fácil. Metade dos meus problemas, assim, porque era achar conteúdo, teria facilitado. A leitura de anúncio de bordo em francês teria sido muito mais fácil. Então, assim, ele é um projeto que ele foi feito, está sendo feito, né, com muito carinho, com muito estudo. Não tem nada solto, não é nada aleatório. Tudo ali você vai usar. Você já passou por uma situação de bordo que tá ali. Então, assim, ele é um norte para qualquer comissário que queira estudar francês específico para aviação. Então, assim, ele está muito completo, desde situações médicas a bordo, todo o vocabulário de partes do corpo. A gente também tem a parte de serviço de bordo. Aquele comissário que gosta de galley e quer conversar com o rapaz da comissaria em francês, ele tem acesso ao material. Aquele comissário que gosta de fazer anúncio de bordo, ele tem todos os áudios dos anúncios de bordo que são usados em várias companhias aéreas aí, não só do Brasil, do mundo. Então, assim, ele está muito completo. Fora o bônus que a gente disponibilizou, né, que é um curso totalmente à parte da aviação, é um curso de introdução ao francês e fonética, que está dentro desse curso, o Le Décollage, que é uma base para quem quer começar o Le Décollage e ainda não tem tanto domínio assim com o seu francês, para facilitar. É um produto que a gente vende à parte e está ali dentro de bônus para você. Então, assim, eu acho que esse curso está muito completo e vai facilitar a vida de muitos comissários que desejam falar francês a bordo da aeronave. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, todo mundo quando viaja de avião, presta muita atenção quando os comissários estão lendo, fazendo os anúncios de bordo, né, lendo os speeches e tal. Então, é tão legal quando a gente pega uma leitura boa, né, uma leitura humanizada, uma leitura clara. E a gente tem o nosso aluno, o aluno que vem para o Décollage, ele tem essa oportunidade incrível, que é, desde o curso Introdução ao Francês, a gente tem uma dedicação muito grande à pronúncia, né? A como pronunciar bem as palavras, o som de cada letra. Então, assim, e aí, depois disso, tudo contextualizado em palavras, em frases e dentro de speeches também, então, com leituras pausadas, para que o aluno também possa exercitar, fazer exercícios, né, repetir e ficar cada vez mais, ter mais habilidade nessa leitura clara, humanizada, né? Então,
acho que vale ressaltar para aquela pessoa que ela já tem um bom domínio do francês e ela só quer fazer a entrevista de emprego da companhia aérea, que tem um módulo no curso totalmente voltado para a entrevista. É um direcionamento de como são feitas as entrevistas nas companhias aéreas brasileiras. Então, assim, esse módulo está muito legal. Por mim, só por módulo assim, já valia todo o curso, porque é muito completo. Situações de bordo ali, olha, muito corriqueiras, duplicidade, chamar o pessoal de solo para ajudar a bordo, a bagagem, gente, tudo aquilo que acontece na nossa rotina, no avião, em francês. Você já imaginou? Tudo ali pronto, Descrição de detalhado. imagens, né, que é um momento muito desafiante para o comissário, porque ele está diante da imagem e ele tem que se expressar. Ele tem que descrever o que ele está vendo, e ali é ele e a autonomia que ele tem do francês, né, que ele possui. Então a gente tem a oportunidade de descrever juntos imagens, né, várias imagens. E a gente também tem as últimas Nós imagens que tá estamos, acontecendo né, aí para nas entrevistas. escolher que imagens trazer para o curso. A gente tem uma desenhista, ela fez perfeitamente as imagens de como está sendo feita aí nas entrevistas de emprego das companhias aéreas brasileiras. Então, assim, nosso curso está muito atualizado, está muito legal, vale muito a De pena, vocabulário, gente. né? Então, assim, o objetivo é esse, né? A alegria do nosso coração é essa, é te dar esse presente, é tirar pedras do teu caminho, é facilitar o processo, é tornar o teu processo mais prazeroso, é te dar ferramentas, né? É muito ruim quando a gente quer tanto atingir um objetivo, mas a gente não encontra as ferramentas que a gente precisa. Então, é te dar essas ferramentas em todos os sentidos, ferramentas de áudio, ferramentas de vídeo, ferramentas de texto, né, a parte de exercícios, Fixação do que foi aprendido naquele do que módulo, foi aprendido. Então, assim, fora que todo esse compartilhar de experiências, né? Porque não apenas ter aula online, mas é todo um compartilhar experiências também, né? E claro que os nossos alunos também vão ter um acompanhamento, né? E aí tem, Roberta, para o lançamento do curso, tem alguma condição especial também que a gente vai oferecer? Sim, sim, a gente tem um grupo no Telegram, todo mundo que está ali no grupo já tem acesso a materiais exclusivos, que não faz parte do nosso curso, mas eles estão tendo acessos exclusivos. Eles têm também uma condição especial no pagamento do curso no dia do lançamento, para quem está no grupo do Telegram. Então, já vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem quiser entrar no grupo do Telegram para ter acesso a essa condição especial. E também, será que a gente pode contar aquele segredo, Cris, ou ainda não? Pode. Pode. Pode? Os 10 primeiros inscritos no nosso curso terão acesso a uma aula com a Cris de todo o direcionamento, a simulação de como é feito a entrevista em francês nas companhias aéreas. Então, gente, esse bônus aí, para mim, já vale... Sabe, alguém... Vamos fazer uma entrevista aqui, Cris? Você faz a gente? É verdade. Olha isso. Então, assim, os 10 primeiros a gente vai agendar quando a companhia aérea agendar ou quando você quiser fazer a entrevista voluntariamente, só comunicar o nosso time de suporte pelo e-mail suporte@ledecolage.com.br e marcar a sua aula ao vivo com essa professora maravilhosa que eu tive a honra de conhecer e de entrar nesse projeto comigo. Obrigada, Cris. Eu acho que aqui é um melhor momento para falar o quanto eu te admiro e o quanto você é importante na minha vida. E foi para eu fazer essa entrevista também, porque, assim, graças a você... Gente, faltava uma semana para a entrevista. A Cris me ajudou. E eu consegui. Então, assim, se eu não tivesse esse direcionamento... Como é difícil. Agora, se eu não tivesse a Cris, como teria sido? Então, assim, Cris, obrigada. Você foi muito importante em todo esse processo. E é ainda, né, gente? É verdade, é um processo, né? É um processo.
Então, assim, se você não fala francês, se você não fala nada de francês, você pode comprar o curso. Presta atenção na minha explicação aqui. O curso, nessa primeira remessa agora do lançamento, ele vai estar disponível por 2 anos. Então, em 2 anos, você vai ter tempo suficiente para você aprender tudo de francês que você precisa para se comunicar dentro do avião. Dentro, né? 2 anos é um tempo bastante razoável para se estudar francês, então por isso que a gente deixou bem mais prolongada. A maioria dos cursos online é 1 ano só de acesso, então a gente colocou 2 anos para que você tenha esse tempo. Uhum. Lá dentro do curso, como a Roberta disse, vocês vão ter o bônus da Introdução ao Francês, que é um curso que está muito completo mesmo. Mas assim, enquanto o curso do zero à decolagem não sai, onde eu vou te ensinar a falar francês do zero, gente, ele vai sair esse curso, não se preocupa, tá? Ele está no forninho. Ele vai sair, mas enquanto ele não sai, então você vai ter esse tempo para você estudar, né, para você ir se preparando. Mas se você já tem uma base de francês, se você tem um nível A2, se você já tem essas bases, o curso é para você sim, tá? O curso é para você. Gente, caiu na internet, vocês estão me ouvindo, me vendo? Oi? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. O pessoal aí tá me vendo, Vanessa? Oi? Você congelou e aí Pronto, acho que agora voltou. Então, se você tem um nível de A2, se você já tem uma base, aí assim, é realmente para você, entendeu? É realmente para você. Mas no curso eu estou falando em português e em francês, então você não vai ficar perdido de jeito nenhum. Se você quer o curso para você, se você já é fluente e quer só ficar cada vez melhor no francês, dentro da aviação, ou só se preparar para a entrevista, o curso também é para você. Então, assim, é um investimento, né? Um investimento que você vai fazer em você, na sua profissão. E guarda, assim, um pouco essa imagem. A gente já está caminhando aqui para o final da live. Guarda essa imagem, né? Essa frase, assim. O Decolagem nasceu desse desejo de tirar as pedras do teu caminho, né? De facilitar, de colocar pontes entre a tua dor e o teu objetivo, entre as tuas dificuldades e o que você enxerga lá na frente, o que você sonha, o que você almeja, tá? Então foi entendendo isso que o Decolagem nasceu. E a gente está muito feliz. A gente vai ter a oportunidade de ter outras lives também, de trazer outras pessoas aqui da aviação, de conversarmos, de aprofundarmos mais e mais aí esse nosso papo, esse conhecimento que a gente está tendo. Tá bom? Roberta, você queria dizer mais alguma coisa? eu queria agradecer o convite de participar da live. Queria agradecer mais uma vez por você estar nesse projeto. E obrigada também pelo pessoal que participou Verdade. aqui com a Obrigada, gente. gente. Um beijo. Tá aí o link, né, pro grupo do Telegram. Tem e-book também para eles baixarem, né? Então, assim, vão lá pro grupo, sigam a gente lá no nosso Insta. Obrigada por terem estado aqui com a gente, viu? Por cada um que passou. Um beijo grande e a gente se vê. Vai sim, Carol. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Um grande abraço, Roberta. Eu te agradeço Obrigada. demais, tá? Também. Você sempre me agradece, mas eu também quero muito te agradecer. Isso é muito especial. Uma aluna muito querida, muito dedicada, nunca me deu trabalho. Uma profissional ímpar, né? Super responsável, super dedicada. Uma menina que tem muita visão de futuro. Então, assim, te admiro demais. Você acrescenta muito na minha vida, profissionalmente, pessoalmente também. Então, muito obrigada, tá? Tem uma pessoa perguntando aonde pega o link. Eu acho que tá aí, não, Roberta? Você colocou, a Vanessa colocou o link para o Telegram? Tá aí, ó. Acho mais Tá. fácil eu enviar de novo, não? Peraí. Envia aí. Também
legal falar que o curso, você pode, após ter acesso ao curso, visualizar o curso ali Sim. por 7 dias, para você visualizar a metodologia, como que ele vai ser aplicado, né? E caso você não se sinta confortável, não, às vezes a metodologia não Sim. conversou com você, não tem problema, gente. Vai Você ser solicitar ressarcido. o seu reembolso dentro Sem problema. É muito importante de 7 mesmo que haja essa dias. afinidade, né? O processo de aprendizagem fica muito mais Uhum. prazeroso. Pronto, tá aí o link. Gente, é isso. Beijo grande. Roberta, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todo mundo. Beijo da prof. E até a próxima live, gente. Au revoir.